Cena Preta para mim é reparação histórica, é protagonismo negro, é dar visibilidade às mulheres negras, é olhar para a saúde da mulher negra com evidência. Como diria Bell Hooks, escuridão curativa. Isso para mim é Cena Preta. Meu nome é Isadora Lima, eu tenho 34 anos, sou de Aracaju, Sergipe, o menor estado do país. Sou mulher negra, filha de Maria Ginete e Cláudio, neta de Maria Lindinalva e Isaura, matriarcas da minha família, irmã de Isabela. Sou uma mulher feminista, nordestina, né, esse recorte que eu já mencionei, e cresci num bairro de classe média, né? Tem esse recorte de privilégio na minha história, então eu estudei em escola particular durante toda a minha vida, alfabetização, ensino fundamental, ensino médio. Então fui crescendo nesses espaços onde eu era minoria. Então eu não via muitas pessoas negras no ambiente onde eu estudava. Isso trouxe alguns traços e alguns recortes de isolamento, assim. Então eu só consegui fazer essa leitura de como o racismo me atravessou nessa fase da minha vida já adulta. E aí, lembrando para vir aqui conversar, esse momento em que eu pedi para alisar o cabelo. Pedi para alisar o cabelo para me embranquecer, para me sentir pertencente a um ambiente que me deslocava, em que eu não me sentia exatamente aceita, talvez alisar o cabelo me trouxesse esse lugar, o que não necessariamente aconteceu. Então alisei desde muito cedo o cabelo, só consegui parar de alisar o cabelo depois que eu saí da faculdade de medicina, que para mim é um marco muito forte também, uma faculdade que é elitizada. Então eu sou essa mulher com essa história, com essa adolescência, com essa infância que foi atravessada por essas questões e que entrou na faculdade de medicina. E nesse lugar, né, em 2010, também via poucas pessoas negras ao meu redor. Em 2010, acho que tem um marco na faculdade onde eu entrei, a Universidade Federal de Alagoas, foi quando começou o sistema de cotas. Ainda não tinha Enem, era um sistema de prova que a gente passava 3 dias fazendo prova, era bem intenso, e nessa época não tinha cota racial. Então durante a minha faculdade, as pessoas com quem eu convivi eram em sua maioria brancas, elitizadas, assim, de classe média alta, e elas tinham esse recorte. As pessoas negras que eu encontrava na faculdade vinham de intercâmbio, né, de Guiné-Bissau, de Angola, enfim, vinham desse cenário. Então eu sou essa pessoa. Entrei na universidade em 2010. Como eu comentei, esse contexto de 2010 foi um marco para a Universidade Federal de Alagoas, porque foi quando começaram as cotas raciais. Logo que eu entrei na universidade, eu fui recebida com a Calorada. A Calorada é um evento que na minha universidade, naquela época, era um evento político. Então a gente conversava sobre o Sistema Único de Saúde, a gente conversava sobre as vulnerabilidades, a gente conversava sobre o contexto da medicina e da saúde no país nessa perspectiva da saúde pública. E através do centro acadêmico é que eu começo a ter uma leitura e um letramento racial e um letramento social. Eu entro no centro acadêmico já no segundo período da faculdade, né? Só fiz passar o primeiro período e logo depois eu entrei na gestão. E fiquei até o final da universidade. Então foi através da militância e do ativismo político que eu consegui me reconhecer e começar a me identificar enquanto pessoa negra e como um corpo em potencial transformador daquela estrutura. Porque estar em determinados lugares já era desconfortável. Então me ver como estudante de medicina não era algo palatável para muitas pessoas, não era algo fácil, digerível. E principalmente levantando as pautas que eu levantava, né? Então em turmas, conversar sobre cotas raciais, para as pessoas era o marco, né, de retirada de privilégio. Então, as pessoas estavam defendendo seus privilégios. Então, durante a minha caminhada dentro da universidade, eu fui uma estudante muito esforçada, veemente, tirava boas notas,
porque eu precisava me destacar nesse lugar também. Durante um tempo eu não entendia porque que eu tinha que me esforçar mais, mas é porque eu também era cobrada mais. Meu corpo ali não era um corpo comum, né? Não era um corpo bem visto. A maioria das pessoas negras não alcançam o ensino superior, a maioria das pessoas negras não chegam a conseguir cursar um curso de medicina, fazer uma graduação de medicina, principalmente numa universidade pública. Então esse viés, para mim, de esforço de ser uma aluna esforçada, que tirava boas notas, assim como uma ativista política, com esse recorte da militância e o autorreconhecimento, a autodeclaração, fez parte desse momento da minha história. Eu estou muito feliz de compartilhar essa história com vocês, mas a gente vai para o intervalo e volta já já. Estamos de volta e eu vou continuar compartilhando com vocês a minha história, que inclusive tem uma passagem que para mim é muito significativa e importante, que é a relação com a capoeira e com a dança afro. A capoeira chegou na minha vida muito recentemente, mas já fez grandes transformações. Com a capoeira eu acho que consegui pela primeira vez ter uma conexão mais profunda com a minha ancestralidade, com a musicalidade, com o perceber o meu corpo em movimento e como esse corpo ele pode ser curativo para mim e para outras pessoas. Eu tento também, através dessa relação com a capoeira, trazer essa experiência também para o consultório, que eu acho que é algo que permeia. Através da capoeira eu conheci a dança afro, que também me traz essa referência das minhas ancestrais, das minhas mais velhas, e isso me fortalece enquanto existência, enquanto pertencimento. Encontrar esse lugar de pertencimento dentro da capoeira me transformou enquanto pessoa negra, me transformou enquanto mulher, enquanto profissional, e isso traz para mim uma grande alegria, né, de poder estar com os mestres e mestras, ver esse protagonismo negro acontecendo, e é um lugar de resistência. E ser uma mulher negra dentro da medicina é esse lugar de resistência que eu consigo me fortalecer dentro dessas outras estruturas que para mim não são paralelas, elas são fundantes desse estar no mundo. Eu sinto que a construção dessa medicina, que hoje, né, em outros momentos já dei outros nomes, no momento eu chamo de uma ginecologia ampliada. Mas tem essa relação de continuidade porque essa formação médica ela não começa com a residência médica, ela começa dentro da universidade. E na universidade eu já sentia a necessidade de escuta. Eu sempre gostei de ouvir o paciente, eu sempre gostei de ouvir histórias. Eu adoro ouvir histórias. Eu adoro conhecer pessoas, eu adoro entender o contexto em que aquela pessoa vive. Isso para mim é importante para eu fazer todas as ligações terapêuticas que podem sair dali. Então, esse estar no mundo dessa pessoa que é única, desse indivíduo que chega para mim em consultório, que tem uma construção social específica, que tem uma relação ancestral específica, que se alimenta de uma forma específica, que tem uma história de vida permeada às vezes por vulnerabilidades ou não, mas que se construiu de uma maneira muito única. O olhar para essa pessoa, ouvir essa pessoa, para mim ela é elemento de muita riqueza. Então, através dessa escuta ativa, atenta, qualificada, é que eu consigo amplificar a minha medicina. A medicina que eu faço, né? Que eu sei que não é uma medicina muito comum, porque é uma medicina que também reverencia, além de ser uma medicina convencional, que foi estudada numa universidade, que foi construída através de uma pós-graduação, uma residência médica de ginecologia e obstetrícia, que agora está sendo construída por uma pós-graduação em ultrassonografia. Toda essa formação formal mesmo, convencional, eu consigo reverenciar também a medicina afro-indígena. E eu acho que esse marco da minha ancestralidade, da minha conexão, inclusive com a capoeira e com a dança afro, fortalece isso internamente. De eu perceber que a ginecologia ela pode ser ampliada porque ela precisa ver recortes de pessoas negras, precisa de um recorte de gênero porque as mulheres elas são atravessadas não só pelo machismo e como esse machismo chega
para as questões de sexualidade, como é que esse corpo é visto pela medicina, que eu acabo entrando num viés de desconstrução mesmo do que é a formalidade dessa ginecologia, que vê esse corpo como objeto. Eu já mudo esse aspecto porque esse corpo ele é um corpo subjetivo e eu olho para essa subjetividade, né? Assim como eu preciso e todos devemos olhar para uma diversidade sexual. Então essa ginecologia ampliada, ela olha para raça, ela olha para gênero, ela olha para diversidade, orientação sexual e ela marca um contexto muito mais amplo, mais generalizado, que torna essa pessoa única. Ser um corpo negro na medicina, ser uma mulher negra na medicina, me atravessa de vários ângulos. E eu consigo, acredito que tem um viés empático, que tem com certeza raiz na minha família, da forma como os meus pais cuidaram disso, como tem uma questão cultural também relacionada. Então eu consigo olhar para essas mulheres, muitas vezes emergindo nessas situações, nas situações em que elas passam de vulnerabilidade. Então, a violência obstétrica, por exemplo, a violência obstétrica foi um marco para mim, ver a violência obstétrica na universidade, na residência, ver acontecer com corpos negros, com corpos de mulheres negras majoritariamente. Perceber, não só nas leituras, né, que eu faço de raça e gênero, que as mulheres negras, elas são as mulheres que são menos anestesiadas, são as mulheres que mais morrem. A mortalidade materna, né, no Brasil é mais do que o dobro para mulheres negras do que para mulheres brancas. São as mulheres que, ao receber no hospital, são as que mais sofrem complicações por abortamento inseguro. São mulheres que, ou seja, o aborto tem cor no Brasil. São mulheres que têm uma desassistência maior quando a gente está falando de pré-natal. Então, são os pré-natais que têm menos qualidade, muitas vezes. 70% dos pré-natais do Brasil que não são feitos da maneira mais adequada são em mulheres negras. Aí a gente evita de tratar doenças, né, que poderiam ser preveníveis ou desfechos negativos materno-infantis. Então olhar e perceber isso na realidade me fez entender que eu precisava necessariamente ter um olhar diferenciado. Então, vivenciar essas violências com essas mulheres, perceber que existe, de fato, um recorte de raça, de gênero e de sexualidade na saúde, me fez transformar a minha mente enquanto médica. Eu preciso perceber e visualizar e dar visibilidade a quem é invisibilizado. Então, se não formos nós, enquanto mulheres negras dentro da medicina, não serão outras pessoas. É mais difícil que se coloque no lugar, que se tenha empatia a esse nível, né? Então, eu acho que é um marco, acho que são vários marcos, mas o que me toca mais profundamente é perceber essa disparidade, é perceber essa desigualdade. A desigualdade que a gente vê social, ela é uma desigualdade que na saúde ela é muito cruel. Porque mata, porque a gente morre mais, porque a gente tem mais sequela, porque a gente poderia ser diagnosticada com anemia falciforme mais precocemente e evitar complicações, mas a gente não tem uma matéria de saúde da população negra com mais fortalecimento dentro da universidade. A gente não tem dentro da universidade da graduação uma transversalidade sobre as doenças que têm um recorte racial. Então, se isso não é feito na universidade, eu precisei fazer isso depois de formada. Então, mulheres, homens, pessoas negras, a gente tem a força e o fortalecimento conjunto através dos nossos pares. É possível chegar a locais de poder, é possível nos enxergar em locais de poder através desse fortalecimento, desse protagonismo, porque através da nossa própria leitura, do nosso próprio letramento, como diria Lélia Gonçalves, Sueli Carneiro, Grada Quilomba, enfim, tantas autoras negras, Bell Hooks, a gente precisa estar em par, estar coletivamente construindo esse processo, que é possível alcançar, que é possível conquistar, mas que não é de uma maneira fácil, mas que é possível conseguir. E tá na medicina, construir um processo com um viés de raça, classe, gênero e sexualidade
é que a gente vai conseguir abarcar outros cenários, abarcar outras pessoas e dar visibilidade aos que são invisibilizados, principalmente nesses 3 séculos de usurpação da nossa identidade. Cena Preta, pra mim, é tudo isso.